Provérbios, capítulo de número 6. Eu quero compartilhar com você uma palavra bem rápido, para que você possa também ir embora feliz da vida. Estou devendo alguns minutos aí, de alguns cultos que acabou fora da hora. Então hoje eu vou acabar esse culto mais cedo. Glória a Jesus. Mas eu vou terminar ele na hora hoje, para a gente ir embora, para você ficar feliz. Sua semana vai ser extraordinária. Vai ser uma semana de documentos liberados, semanas que você vai receber riquezas, heranças que você nem sabia que você tem direito. Ah, meu Deus, profetiza isso na vida do irmão. Herança que você nem sabia que você tem direito. Fala para ele isso. Fala para ele, tem um sangue diferente que corre em você. Fala para ele. Isso, você tem uma herança. Semana extraordinária, semana de promoção lá no seu local de trabalho. Você que está batendo na porta de emprego, vai surgir oportunidades diante de você. Você que é profissional liberal, você que trabalha por conta, seus negócios vão avançar de uma forma extraordinária. Suas vendas vão explodir em nome de Jesus, amém? Seu produto vai ser destaque, seu serviço será o melhor dessa cidade, em nome de Jesus. Até porque você vive para o Senhor, e porque vive pelo Senhor é porque dele, por ele e para ele sejam todas as coisas. Então tudo que você faz para ele, e quando você faz para ele, você recebe o melhor que vem dele. Então amanhã, quando você acordar, você fala: Senhor, essa semana é sua, essa semana é para o seu louvor, essa semana é para a tua glória. Que o Senhor cresça, que o Senhor apareça, e que eu diminua, e que eu possa ver o zelo, o cuidado, o amparo do Senhor todos os dias. E você vai ver o Senhor cuidar de forma extraordinária, em nome de Jesus. Estamos às margens da festa, estamos nos preparando para um portal extraordinário. Pastora Mary Duarte, quinta-feira, falava durante a ministração dela, e ela libera uma palavra profética sobre a igreja. E quando ela liberou aquilo, o meu espírito se ligou naquilo, e eu fiquei ruminando aquilo todos esses dias. Eu disse: Senhor, eu preciso equipar a igreja, eu preciso mover a igreja, eu preciso despertar alguns, eu preciso saculejar alguns, para que eles possam entender isso que o Senhor até acabou de falar. Até porque só estavam as meninas aqui, boa parte dos homens estavam servindo lá fora, os que puderam vir aqui. Então outra parte da igreja também não estava. Então todos nós vamos ficar atentos. Ela disse no meio da ministração dela quinta-feira: o inverno vai chegar. Olha para o teu irmão e diga isso: o inverno vai chegar. Isso, ela disse isso. E eu observei algumas irmãs, e todo mundo fica espantado quando fala de inverno. Todos nós gostamos da primavera, todos nós gostamos do verão, clima bom, maravilhoso, praia, Coca-Cola, aleluia, pezinho na água, primavera, flores bonitas, o campo florido, providência e provisão. Outono já está anunciando uma escassez vem aí, o céu vai se fechar, parece que é céu de bronze, as folhas começam a cair, e nem tudo na verdade tem a mesma beleza. Quando o inverno vem, você pode ver, você se tranca na sua casa, você se toca de blusas, coloca as suas touquinhas, corre lavá-las todas. Por quê? Porque você quer ficar protegido. E a estação chamada inverno, ela também acontece na nossa vida espiritual, nos fazendo ficar muitas vezes limitados. Parece que Deus não está respondendo, parece que Deus não está agindo, parece que você está suplicando a bênção, parece que não chega. Então é onde muitas pessoas elas se apavoram, é onde muitas pessoas retrocedem. Mas à medida que ela dizia o inverno vai chegar, ela disse: mas o Senhor coloca sobre vocês a capa do Espírito Santo. Quando ela disse isso, eu falei: opa, ela está anunciando para nós de que o dia mau pode chegar, mas nós estamos margeando uma festa, e esta festa chama-se Pentecostes, derramamento do Espírito Santo. Isso significa então que seremos renovados, que seremos reforçados, que seremos estabelecidos e equipados pelo Espírito Santo para avançarmos, mesmo que a estação seja contrária a mim, seja contrária a você. Entendi então que o Senhor estava nos dizendo: o dia mau pode se levantar, mas a armadura que está sobre você te levará a um lugar extraordinário. Diga para o irmão do seu lado: a armadura que está sobre você te levará para um lugar extraordinário. Profetiza na vida dele: se o dia mau vier, se o inverno vier, a resposta não chegar,
o seu inimigo se levantar, diga: o Espírito do Senhor, faz assim com a mãozinha perto dele, está sobre você, para te fortalecer, para que você destrua essa batalha, em nome de Jesus. O Senhor está nos dizendo o quê? Não pare no caminho, não tenha medo, não se acovarde, mas para isso a gente precisa estar no caminho, a gente precisa estar trabalhando, a gente precisa estar determinado, a gente precisa estar focado, a gente precisa ter um propósito. Quem não tem propósito não tem perspectiva de vida, quem não tem perspectiva de vida cegou a visão. Ou seja, é aquele discurso lindo: quem não sabe para onde vai, qualquer ônibus serve. Ela não sabe para onde está indo, por quê? Perdeu o alvo, perdeu a meta, perdeu o foco. Então essa palavra foi dita para nós de uma forma assim: o inverno vai chegar tentando roubar o seu alvo, o inverno vai chegar tentando roubar o seu foco, o inverno vai chegar tentando roubar o seu propósito, o inverno vai chegar tentando desanimar você, o inverno vai chegar tentando trazer uma luta na sua casa, o inverno vai chegar tentando trazer um conflito na sua família, o inverno vai chegar tentando trazer um problema no seu trabalho, o inverno vai chegar tentando trazer algumas situações para entristecer você na sua empresa. Mas o Espírito Santo está sobre você para que você possa avançar e vencer essa situação. Eu entendi que a palavra é: não se distraia. Diga para o teu irmão: não se distraia. Profetiza na sua vida e chama você pelo nome, como eu, assim, ó: Paulo, mais alto, Paulo, não se distraia. Preste atenção, inverno é uma estação, e muitas vezes as nuvens se levantam, e você sabe que o meu inimigo e o seu sabe onde toca em você, conhece as suas fragilidades, sabe que muitas vezes a sua fragilidade está no ouvido, às vezes está nos olhos, e às vezes na boca, quando não, na intenção do seu coração. Então ele sabe filtrar pessoas específicas ao seu lado, para parar você. Eu quero orar nessa noite por você, para que você seja respaldado pelo Espírito Santo. Por isso que essa capa tem que vir sobre nós, para que você possa filtrar as pessoas que se aproximarão diante de você. Deus aproximará pessoas para conectar, mas Satanás também vai tentar aproximar para sugar você. Eu repreendo toda a artimanha do inimigo, e eu profetizo que você recebe destreza de Deus para entender que essas pessoas que se aproximarão para sugar você, você não vai se distrair, mas vai avançar em nome de Jesus. Amém? Olha para o irmão, participa ele do culto, que está com a carinha de cochilar hoje. Fala para ele: você não vai se distrair. Diga: se o seu inimigo plantar roubadores ao seu redor, engrossa a voz e diga: você está cheio do Espírito Santo para vencer essa artimanha, em nome de Jesus. Dá para começar o culto batendo palma para Jesus? Eu estava com uma canção que eu esqueci. Tem alguma aí? Espírito, Espírito, você pode cantar? Que desce como um fogo, fala para ele assim: vem como em Pentecoste e faz o quê? e enche-me de novo. Espírito, 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 oh, que desce como fogo, vem como em Pentecoste e enche-me de novo. Eu ouvi essa palavra e eu fiquei ruminando ela. E durante os dias da conferência, enquanto eu me dividia nas tarefas, eu ficava: Senhor, qual é o texto que eu preciso usar para que a igreja possa entender o que o Senhor está querendo falar conosco, aquilo que o Senhor quer trazer à nossa memória, o despertamento que o Senhor quer provocar em nós. Então o Senhor me debruçou aqui, nesse texto aqui. Alguns anos atrás eu até fiz uma série de ministrações para a gente aprender com a formiga. A gente precisa aprender muito com esse bichinho. Mas eu quero ler esse texto com você, que está em Provérbios 6, verso 6. Observe a formiga preguiçosa. Olha para o irmão do seu lado e fala para ele: observa a formiga
Fala a palavrinha que tá depois da formiga. Ai, pastor, é de Deus, hein? Tô vendo que é manto, pastor. Meu marido precisava ouvir que ele é um preguiçosaço, pastor. Não, não é não, é bênção. Mas a palavra chama todos nós de preguiçoso. Vai ter com a formiga, ó preguiçoso. Não sei se você sabia. Uma formiga é um bicho forte, irmão. A gente olha para ela e frágil. A formiga, quando vê você com o SBP na mão, ela fala assim: ih, morri. Só que a bichinha é forte, ela carrega 100 vezes o peso dela. A capacidade de transporte dela é 100 vezes o peso dela. Às vezes você fala: meu Deus, como é que essa bichinha consegue carregar um pedaço dessa folhinha? Aquela folhinha foi contabilizada por ela, é 100 vezes o peso dela. Ela trabalha no seu limite de força. Ela é muito forte, ela é muito determinada, ela é muito focada. Ela não tem pânico com as pedras, ela não tem pânico com as águas, ela não tem pânico com os montes, ela não tem pânico com os buracos. Ela contorna, ela sobe, ela desvia, mas ela tem um foco. Ela precisa levar o alimento para dentro da sua casa. Ela tem uma meta. Não importa se os predadores se levantam, não importa se você vai e você coloca uma armadilha. Você pode ver, uma recebeu aquele veneninho, ela começa a contar para as outras, e começam a levar informações para que a outra turma se separe, se preserve. Ela tem alvos específicos, e nós, dotados de vida, cheio de graça, habilidades, poder, sonhos de Deus. Você carrega sonhos de Deus. Olha para esse teu irmão e diga: você carrega sonhos de Deus. Um dia me disseram assim: Paulo, você sabe qual é o lugar mais rico da cidade? Eu disse: sei, os bancos devem estar lotados lá de documentos, de espécie, de títulos. Eles me disseram: não, o lugar mais rico de uma cidade chama cemitério, aonde os ossos estão, justamente porque ali muitas pessoas foram sepultadas com sonhos de Deus não cumpridos, com propósito de Deus não cumprido. Tem gente que fala: ah, quem tem promessa não morre. Eu conheço um monte de gente que tinha promessa e morreu. Por quê? Porque não se sujeitou ao anseio de Deus. Deus tem sonhos depositados em você, mas o meu inimigo e o seu sabe, ele conhece a esfera do céu, ele foi criado nesse ambiente, ele vivia entronizado numa imensidão de louvor e adoração a Deus. Ele conhece as ordens do céu, ele conhece como que Deus libera a porção para os seus filhos. Ele sabe que Deus ama a obediência, e os olhos do Senhor estão sobre a terra a procurar os verdadeiros adoradores, que adorem ao Senhor em espírito e verdade. Isso não é música, isso não é canto, isso é a nossa vida, é a escolha que nós temos de viver. Os dias podem ser maus, mas os meus olhos estão continuamente no Senhor. Não aconteceu como eu esperava, mas os meus olhos estão continuamente no Senhor. Hoje eu não tenho o recurso que eu esperava, mas os meus olhos estão continuamente no Senhor. Hoje minha família não vive como eu esperava, mas os meus olhos estão continuamente no Senhor. Ah, meu matrimônio parece que está balança, mas não cai, mas os meus olhos estão continuamente no Senhor. Ah, lá no meu trabalho parece que eu estou na corda bamba, não importa, os meus olhos estão continuamente no Senhor. Isso é o que o Senhor está procurando, um povo que adora Ele independente das circunstâncias. E nós carregamos essa habilidade, essa graça de poder adorar a Deus, de fazer escolhas que entronizem a Deus, que exaltem a Deus. E quando nós olhamos para esse texto, o escritor diz assim: vocês precisam aprender com a formiga, preguiçoso, porque vocês desanimam com muita facilidade. Quando o dia mau chega, a estação muda, a tendência é que a gente murmure, a tendência é que a gente reclame. Se tem uma coisa terrível, irmão, é andar do lado de gente murmuradora. Eu tenho falado isso aqui nos últimos cultos, e diga isso para o irmão, fala para ele: a coisa terrível, fala, é andar ao lado de gente que só murmura. A murmuração, ela é uma expressão da ingratidão. Nós não estamos reconhecendo o que Deus pode fazer. E se Deus depositou sonhos em mim, depositou sonhos em você, Ele depositou mais que sonhos, Ele depositou graça, Ele depositou autoridade, Ele depositou poder, em nome de Jesus. Aí o texto continua: observe a formiga, preguiçoso, reflita nos caminhos dela, seja sábio. Ela não tem chefe, nem supervisor, nem governante, e ainda assim armazena suas provisões no verão, e na época da colheita ajunta o seu alimento. Até quando você vai ficar deitado
preguiçoso. O escritor diz assim: olha, é tão importante a gente olhar para a formiga, porque mesmo ela não tendo alguém que aponte o caminho e diga é assim, ela tem algumas coisas que estão gravadas nela. E existem duas que são muito evidentes, que eu gostaria de compartilhar com você, até para que a gente possa compreender a palavra que ouvimos essa quinta-feira, quando a pastora disse: o inverno vai chegar. Mas o inverno pode chegar, mas se você for como a formiga, você não foge do trabalho. Primeira característica da formiga: não foge do trabalho. Ela não foge do que ela tem que fazer. Então eu quero profetizar sobre a sua vida, que diante das circunstâncias que você possa viver nos próximos dias, você não vai fugir das circunstâncias que tiver diante de você. Se Deus te plantou ali, é porque você vai estabelecer, você vai vencer, você vai avançar, você vai conquistar, porque a palavra que nós ouvimos aqui é: o inverno chegará, porém você vai estar equipado com o Espírito Santo para atravessar. Você vai estar equipado com o Espírito Santo para alcançar. Então nessa noite o Senhor quer fazer o que comigo, com você? Nos trazer ainda muito mais uma porção de fé, para que nós enfrentemos qualquer que sejam os obstáculos que estão diante de nós. E qual é o melhor exemplo para mim e para você? A formiga. Sabe por quê? Que ela não foge do trabalho? Porque ela tem uma perspectiva, ela tem um alvo. Ela trabalha pela vida, ela trabalha pelo futuro, ela trabalha por garantia. Quando o dia mau vem, fecha o formigueiro. Quando a chuva começa a inundar, fecha o formigueiro. Quando o inverno chega, ela vai viver da providência, ela vai viver da provisão, ela vai viver daquilo que ela já alcançou. Eu e você precisamos ser gratos a Deus, porque Deus está nos dando um manancial de porções da sua palavra. Para quê? Para que a gente possa ser nutrido, para que quando o dia mau vier, nós estamos vestidos com a capa do Espírito Santo, e nós vamos avançar nos propósitos que o Pai tem para nós, em nome de Jesus. Mas para isso, a gente precisa sair do nosso estado, a gente precisa sair do nosso lugarzinho de escora. A gente se apoia demais nas pessoas, a gente se apoia demais nas circunstâncias, se apoia demais naquilo que as pessoas não viveram, daquilo que as pessoas não provaram. Eu falo muito sobre isso, principalmente para quem é da área dos negócios. Eu digo que quando Deus dá uma palavra para você, Deus dá para você, não dá para os outros. Se fosse para os outros era público, não era para você. E o problema de muitos é que quando Deus dá uma palavra para ele, ele logo corre contar para todos. Deus deu uma palavra para você no seu negócio, guarda ela e vai viver. Mas eu preciso arrumar alguém que me ajude com os recursos. Se Deus deu o propósito para você, o recurso Ele mesmo plantará, porque todo o propósito vem antes do recurso, e isso chama-se fé, para que você possa estabelecer aquilo que Deus está confiando a você. Você não precisa do braço do homem, você precisa da força de Deus. Diga para o teu irmão: você não precisa do braço do homem, você precisa da força de Deus. E tem muita gente que em 2023 não avançou na área dos seus negócios, não avançou profissionalmente, não avançou na área dos estudos. Por quê? Porque você ouviu um monte de gente frustrada, gente decepcionada, gente sem perspectiva, gente sem futuro. Muitas pessoas que não são exemplos para mim e para você, como a formiga é. Gente que parou no meio do caminho, gente que não quis avançar, não deu certo para ela, ela contou para você e você disse assim: se não deu certo para ela, não vai dar certo para mim também. E hoje nós estamos ouvindo mais ainda: a crise está instalada no mundo. A crise sempre esteve instalada no mundo, mas quando a crise chega, Deus levanta Josés. Diga isso para o teu irmão: quando a crise chega, Deus levanta os Josés. Quem são os Josés? Os que vão governar no meio da crise. Quando a pastora Mary disse isso, o inverno vai chegar, meu espírito tremeu por dentro. Eu entendi que isso significava muita atenção para nós, principalmente na área econômica, porque é o que mais está norteando o mundo. As coisas vão ficar piores, mas vocês estão vestidos com o Espírito Santo. Sobre vocês há uma graça extraordinária. Eu ouvi um querido aqui da igreja me mandou um áudio essa semana, falou: pastor, preciso compartilhar com você. Todo lugar que eu estou indo, as pessoas falam para mim: nossa, está feio. Eu vou no outro lugar, o outro fala: meu Deus, está terrível. Eu vou no outro: meu Deus, está terrível. Meu Deus, não estou vendendo nada. Pastor, eu não sei o que está acontecendo com eles, mas eu sei o que está acontecendo comigo.
nenhum dia fica sem venda, nenhum dia fica sem um negócio, nenhum dia fica sem uma provisão. Eu disse para ele: chegou o tempo de nós declararmos: eis a diferença entre o justo e o ímpio, entre o que serve e o que não serve a Deus. Se você serve a Deus, você está cheio do Espírito Santo, e a adversidade você vai atravessar em nome de Jesus. É só você aprender com a formiga: não despreze o que Ele já te deu. Não despreze aquilo que você já possui. Não despreze aquilo que você está alcançando. Não despreze aquilo que você está tocando. A sua mão está tocando em lugares que o Senhor está gerando o quê? Providência e provisão. Estoca. Enche o seu estoque. O Senhor está estocando. E a festa que nós vamos viver domingo que vem, Pentecostes, é uma festa de colheita. São os primeiros grãos. É simbolizado pelos primeiros cortes. Isso significa: vem uma abundante provisão aí. Eu estou liberando algumas palavras aqui para que você entenda que muito mais do que dinheiro, a bênção significa a graça, a bênção significa amor dentro da sua casa, a paz, a tranquilidade, a saúde. Eu estou declarando que Pentecostes está equipando a mim, equipando você, equipando a nossa família, equipando o nosso lar, equipando a nossa igreja, em nome de Jesus, porque aquilo que Deus dá para mim não é para mim, é para mim, para minha família e para as pessoas que estão ao meu redor. Sabe por quê? Porque você é um agente de conexão e uma fonte de Deus para abençoar a vida das pessoas. Então se prepare para um tempo extraordinário que o Pai está liberando sobre você. Não fuja diante daquilo que está nas suas mãos, em nome de Jesus. Profetiza sobre o teu irmão: não foge daquilo que o Senhor já confiou nas suas mãos. Pastor, eu estava até pensando essa semana em desistir do meu trabalho, desistir dos meus negócios. Não desista. Não desista. Não pare de crer. Não desista, não pare de crer. Os sonhos de Deus jamais vão morrer. Não desista, não pare de lutar, não pare de adorar. Levanta teus olhos e vê, Deus está restaurando os teus sonhos, é a tua visão. Recebe a cura. Recebe o quê? Recebe a unção. Unção do quê? Unção de ousadia, unção de conquista, unção de multiplicação. Diga mais uma vez: recebe. Recebe a cura. Profetiza no irmão do seu lado. Recebe a unção, unção de ousadia, unção de conquista, unção de multiplicação. Muitas coisas no mundo que existem hoje são reflexo do erro. Se você olhar para o Habib's é o sonho de um homem que estava fechando a padaria. Mas aí ele falou assim: vou tentar. Contratou um senhor lá que fazia umas massinhas lá, que parecia uma esfirrinha aberta. Vamos colocar isso aqui para vender. Fez uma fornadinha, vendeu 30. Vamos fazer mais 30, vendeu as 30. Vamos fazer 60, vamos fazer 120, vamos fazer 240, vamos fazer. A padaria se tornou um negócio monstruoso. Tinha fila para comprar esfirrinha e o negócio virou uma franquia. Você pega esse óleozinho W40 aí que a gente desengripa as coisas, é um produto que foi um equívoco e virou um desengripante. Talvez você esteja com algumas coisas nas suas mãos que será um desatador na vida de alguém. Eu estou tentando entrar no meu texto aqui, mas parece que eu tenho que falar desse negócio aqui de negócio, porque parece que tem gente querendo andar para trás. Eu estou repreendendo hoje os seus passos que eram para trás, e no nome de Jesus o Espírito Santo está ativando você para frente. Você não nasceu para retrocesso, você não nasceu para voltar para trás, você não nasceu para contar a história dos outros, você nasceu para contar as histórias que Deus está fazendo na sua vida. Em nome de Jesus, você vai contar a sua história de transformação, de cura, você vai contar a sua história de renovo, você vai contar para as pessoas: eu era e Deus fez, eu estava tentando, mas Deus realizou. É assim que Deus quer encher a sua boca, arrancar
quebrar o luto e encher a sua boca de cânticos, de louvor, em nome de Jesus. É para frente que se vai. Bate palma, depois você profetiza. Fala para esse irmão, é para frente que vai, irmão. Diga para ele, você nasceu para ir para frente, irmão. Deus vai na frente, abrindo caminho, quebrando. Deus vai na frente, abrindo caminhos, quebrando as correntes, tirando os espinhos, ordena os anjos pra contigo lutar. Ele abre as portas pra ninguém mais fechar. Ele trabalha pra quem nele confia, caminha contigo de noite ou de dia. Erga suas mãos, sua bênção chegou. Comece a cantar com muito louvor, com muito louvor, com muito louvor, com muito louvor. Formiga não para no meio do caminho. Formiga não teme obstáculo. Eu e você não podemos temer obstáculo. Eu quero te encorajar. Amanhã chega no seu trabalho, chega nobre, chega feliz da vida. Ocupa o lugar que Deus te deu naquele lugar. Em vez de você ser boca de murmuração como os demais, seja boca profética naquele lugar e muda aquele ambiente. Profetiza sobre aquele lugar. Diga sobre o seu patrão que ele é uma bênção. Diga sobre o diretor daquela companhia que ele é uma bênção. Se você tem um negócio próprio, chega amanhã onde você guarda aquele monte de... aquele bicho que tem na nota de 200. Que bicho é mesmo? Está bastante lá, hein? Mas quando você chegar lá na gavetona, você bota a mão e fala assim: Senhor, eu estou profetizando a bênção do Senhor nesse lugar. Sabe aquele lugar que você guarda aquele monte de dinheiro, irmão? Chega lá hoje na sua casa, bota a mão naquele lugar e abençoa. Não deixa a sua boca movimentar no propósito contrário ao que Deus te deu. Nós precisamos entender isso. Se ele vai na frente, se ele vai destruindo as algemas, isso significa os sinais que eu tenho na sua vida vão seguir você. Irmão, por Deus do céu, eu vim aqui para dar uma reguada no seu lombo. Irmão, sinto que Deus quer pegar você com amor, gente. Eu estou tentando bater, mas não consigo. Eu estou tentando, eu fiquei a tarde inteira. Eu falei assim: Senhor, é para bater nessa cambada de preguiçoso mesmo, Senhor. É tudo preguiçoso, é verdade. Mas é que eu estou sentindo que o Senhor quer pegar alguém no colo aqui. É verdade. Eu estou sentindo no meu espírito que essa semana Deus vai romper alguma coisa muito grande na vida de alguém aqui, para dizer assim para você: ó, eu não disse, eu já tinha dito. Então agora, como você não crê no que eu dito, no que eu tenho dito, eu estou fazendo. Eu estou declarando que Deus está fazendo. Quando você está aqui, Deus está fazendo coisas extraordinárias. Vamos cantar isso aí de novo, irmão. Esse negócio é forte, isso aí. Deus vai na frente. Deus vai na frente, abrindo caminhos, quebrando as correntes, tirando os espinhos, ordena os anjos para contigo lutar. Ele abre as portas para ninguém mais fechar. Ele trabalha para quem nele confia, caminha contigo de noite ou de dia. Erga suas mãos, sua bênção chegou. Comece a cantar com muito louvor, 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 com muito louvor. Você pode aplaudir Jesus, irmão? Segunda característica da formiga: ela vive por um propósito. O primeiro, não foge do trabalho. O segundo, vive por um propósito. A formiga, quando o dia começa, ela sabe que ela precisa trazer nutrientes para dentro de casa, porque ela sabe que o dia que a circunstância adversa chegar, ela já tem a provisão dentro de casa. Então eu vou, no nome de Jesus, junto com você hoje, orar para que Deus salte novamente no seu espírito todo o propósito que Ele tem através da sua vida.
Irmãos, deixa eu te contar uma verdade. A pandemia revelou quem nós éramos. Nós crentes. Revelou que muitos de nós tínhamos compromisso com uma estrutura religiosa, mas não tínhamos compromisso com Deus. Nós nos enfraquecemos. Nós nos tornamos sem compromisso. Pós-pandemia, o nosso compromisso diminuiu. Porque a pandemia nos impediu de estarmos juntos. A pandemia nos impediu de estarmos no ambiente que a gente gosta de estar, de se relacionar, de se tolerar, de servir os nossos irmãos. E como igreja nós ficamos 8 meses trancados em casa. E nós aprendemos a fazer tudo fast food. Então tudo entrega em casa, porque a gente não pode entrar na loja, a gente não pode entrar no restaurante. Então tudo entrega em casa. Então a gente começou a achar que as coisas do reino também são assim. E com isso a gente começou a se distrair em tudo. A gente começou a negligenciar tudo, até aquilo que Deus confiou a nós, até os próprios propósitos de Deus para nós. Alguns de nós perdemos o brilho. Alguns de nós perdemos a intensidade. Alguns de nós perdemos o norte. Perdemos o caminho. Estamos vivendo assim, ó. Aleluia, passei a pandemia, agora isso é lucro. Então as pessoas estão com esse discurso. Elas esqueceram o real propósito da vida delas. Eu não consigo viver mais para outra coisa que não seja para tornar o nome do Senhor conhecido na esfera onde Ele tem me plantado. E Ele plantou você num local de trabalho para que o nome do Senhor seja conhecido lá. Ele deu um negócio para você, para que no seu campo de trabalho o nome dele fosse conhecido lá. Ele plantou você no colégio, na faculdade, para que o nome do Senhor fosse conhecido por sua causa lá. O seu comportamento lá mexe com as pessoas. O seu comportamento norteia a vida dos demais. Aonde você mora, os seus vizinhos olham para você e falam: meu Deus, há uma graça diferente na vida daquela pessoa. Aquele ali é um homem de Deus, uma mulher de Deus. Mas a pandemia nos fez perder o norte. Vai ter com a formiga, preguiçoso, independente da estação, ela não deixa de viver o propósito dela. Ela tem um alvo. Ela tem que trazer nutriente. Ela tem que trazer suprimento. Ela precisa gerar vida. Ela precisa trazer provimento para o formigueiro. Eu e você também. Aonde foi que você se perdeu? Aonde foi que você parou? Quem foi que te distraiu? Quem disse para você que não precisava? Quem que você ouviu? Onde você passou a olhar? Aí o que acontece? As coisas não fluem. A gente procura alguém para apontar o dedo. A gente procura alguém para culpar. Quem mudou os olhos foi você. Quem aprumou o ouvido foi você. Quem emprestou a boca foi você. Então você falou, você ouviu, você viu. Quem perdeu o alvo não foi os outros, foi você. Então as pessoas ficam tentando arrumar a igreja, o pastor. Não, é você. Ai, mas o diabo, ele nasceu para ser Satanás. Depois que ele não quis o que Deus deu para ele, ele quis ser Satanás. Ele não quis se arrepender, ele quis ser Satanás. O papel dele é tirar você do alvo. O seu é vencer ele. O seu é destronar ele. O seu é mostrar para ele: eu não vou deixar de lado o que Deus deu para mim. Até porque Deus fez você para envergonhar Satanás. Feridor da medida. Ambiente de glória. Se movimentava no trono, saía louvor do corpo dele para engrandecer o nome do Senhor. Quero ser semelhante ao Altíssimo. Se arrepende, rapaz, não tem arrependimento, o Senhor então o expulsa de lá. Sai de lá, enxotado de lá. Mas o poder de convencimento dele é muito grande. Alguns anjos ouviram Lúcifer e também herdaram a mesma coisa de Lúcifer. Os demônios que têm nomes hoje aqui, né, que essa categoria de nomes de demônios, são anjos que foram convencidos por ele. Escutaram Lúcifer e não o eterno. Então não adianta falar que Deus não deu oportunidade, porque Deus deu. Mas agora o Senhor diz: então tudo bem. Você não quis o que eu tinha para você. Você não quer me adorar, então tudo bem. Eu vou fazer alguma coisa do pó da terra. Tem coisa mais desprezível que pó? Tem alguma irmã que ama pó? Ai, sopra vento do Espírito, traz pó na minha casa. Você ora para vir pó na sua casa? Ninguém quer pó, não é? Pó, do pó da terra eu vou fazer alguém.
Só que eu faço alguém com uma identidade única. Não vai ter ninguém igual. Eles serão únicos. Só que eu não vou fazer outra coisa a não ser falar com eles. Eu vou gemer dentro deles. Quando a gente lê que a Bíblia diz que o Espírito do Senhor intercede por mim, por você, com gemidos inexprimíveis. As irmãs que já pariram aqui, tiveram dor de parto, quem está aqui fala amém. Lembra da dor? Mas a Bíblia diz que é gemidos inexprimíveis, sem possibilidade de expressar. Já ficou malzinho um dia? Já ficou assim, eu vou me matar. Já? De repente você é tomado por uma graça. Você é tomado por um riso. Você é tomado por um gozo. Sabe o que é isso? Ele foi interceder por você com gemidos inexprimíveis. Eterno não permita. Eterno não permita que Satanás seja. O Espírito Santo vai ao trono do Pai. E aí o Senhor destaca: Miguel, vá e desfaça. Faça de uma devassidão naqueles demônios. Destrói todos. Você está vivo porque o Senhor te ama. Você está vivo porque tem uma carreira a ser corrida e um propósito a ser cumprido. Mas se você não sabe qual é, você não precisa ler livro. Você precisa parar de ouvir quem você está ouvindo e ouvir o Espírito Santo. Você precisa parar de olhar para onde você está olhando. Você só critica. Você sabia que o maior índice de crianças, adolescentes não estarem na igreja são por culpa dos seus pais? Porque eles entram no carro, quando depois do culto o pai fala: tá louco, o pastor pede, hein? Jesus Cristo de Nazaré, não tem um culto que não acaba tarde esse culto. Pelo amor de Deus, fala, esse homem parece que engoliu uma vitrola. Deus me livre. Você viu aquele irmão que só se encostava do nosso lado? Nossa, aquela irmã levantou 14 vezes para ir no banheiro. Deus me livre. Assim não dá, melhor ficar em casa. Os filhos não querem mesmo, porque a gente fala. Nós estamos destruindo as pessoas, porque estamos olhando o que o mundo quer que a gente olhe, e não estamos olhando aquilo que Deus quer que você olhe. Aí a gente aprendeu a criar culto para agradar os outros, e culto não se agrada a gente, irmão. São as pessoas que vêm agradar a Deus. Você devia chegar aqui, não com essa cara brava de vez em quando, que parece que você chupou sal o dia inteiro. Você devia chegar aqui assim: obrigado, Senhor. Que privilégio de eu poder dizer: que alegria de estar na casa do Senhor. Eterno, eterno, eu vou começar minha semana celebrando o Senhor. Lindo, maravilhoso, cheiroso. Como eu te amo. Mas não, para você dar um cântico para Deus, a gente tem que ficar gritando: cante, 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 cante. Não é, irmão? A gente não tem que passar isso. Na hora da oferta tem que falar: pelo amor de Deus, fica de pé para você cantar, para você celebrar. Irmão, a gente tem que chamar: levanta a mão, irmão. Por quê? Porque você veio aqui, porque você acha que Deus tem a obrigação de atender a sua carinha feia. E aí a gente tem essa síndrome da cara feia. Chega na igreja e faz cara feio. Os nossos cooperadores aqui já estão instruídos: não chegue perto de gente de cara feia. Aqui na igreja eles já estão instruídos. Eles não param perto de gente de cara feia perguntando: o que está acontecendo com você? Conta para Jesus. Onde é a sua dor? Não, irmão. Meu irmão, estar aqui é um privilégio para nós. Tem gente ali no Amaral Carvalho assim, puxando o ar, tentando ter vida, tentando ser curado, e você tem vida. Irmão, o dia que eu entrei naquele hospital, eu nunca tinha entrado lá, a não ser para orar. O dia que eu fui para o centro cirúrgico e vi que tinha um monte de sala, um monte de gente, o cara do meu lado sendo preparado, o cara já cheio de corte assim, o médico falou: vai dar certo. Eu falei: Jesus, tem gente suplicando vida.
E a gente, irmão, vem para a igreja, irmão, com uma cara linda, feliz da vida. Entra na igreja parecendo Miss, cumprimentando o irmão, cumprimenta o irmão. Fala, irmão, que bênção celebrar o Senhor com você. Sei que você não é fácil não, mas eu te amo em nome de Jesus. Irmão, é assim. Perdeu o foco. Vai ter com a formiga, preguiçoso. O dia mau vai chegar, mas nós temos a capa do Espírito Santo. Fique em pé para a gente orar. Fala para o irmão, você sai daqui hoje, fala para ele, ouvindo essa verdade, você está cheio do Espírito Santo. Conta para uns 4, você está cheio do Espírito Santo. Agora conta para você acreditar. Amanhã, quando você acordar, Satanás vai dizer para você: você está feio, hein? Está vaziaço, hein? Está parecendo bonecão de posto. Diz para ele: eu tenho a capa do Espírito Santo. Eu sou forte, eu tenho um propósito, eu vou avançar e nós vamos alcançar juntos, em nome de Jesus. Você entende o que eu estou falando? Então, essa palavra é uma palavra de se equipar. Não importa o que venha, importa é que Ele já fez. E o mais gostoso, irmão, Ele já fez, Ele não vai fazer. Então seja comprometido com o Senhor. Se você precisa hoje reorganizar o propósito, fala para Deus hoje: Senhor, me enfraqueci. Senhor, é verdade, eu me distraí. Senhor, uma pedra surgiu, um monte apareceu, as águas parecem que vieram e eu dei passo para trás. Senhor, eu quero hoje recomeçar, quero hoje reconstruir, quero hoje corrigir a rota, quero hoje reconhecer que me enfraqueci. Senhor, eu perdi o alvo, Senhor, eu perdi o propósito. Ouvi, vi, falei, mas por causa disso, Senhor, eu quero correr a carreira, quero aprender com a formiga, quero buscar os nutrientes necessários, em nome de Jesus. Pai, é assim que nós oramos como igreja, nesta noite. Ouvimos uma palavra, Pai, uma palavra profética na conferência de mulheres. O inverno vai chegar, mas sobre vós eu lanço a capa do Espírito Santo. Mas, Pai, para que esta capa seja acessível a nós, precisamos corrigir algumas coisas, precisamos ser fortes como o Senhor já nos fez, precisamos ter um propósito determinado como o Senhor já nos garantiu. Por isso, Pai, equipa essa igreja, equipa esse povo. Faça, Senhor, desses homens e mulheres, homens que avancem, homens que caminhem, homens e mulheres que queiram, Senhor, viver a excelência que o Senhor tem para este tempo. Eu oro, Senhor, abençoando cada um deles. Eu oro, Pai, os impulsionando. Eu oro, Pai, os comissionando. Eu oro, Senhor, liberando as chaves que darão acessos a coisas extraordinárias do Senhor. E é por isso que nós queremos entoar cânticos ao Senhor. Nós queremos adorar